Boa noite, é quarta-feira e nós estamos na Escola da Fé. Você é muito bem-vindo, bem-vinda a esse momento tão especial em que nós tiramos para poder refletir na palavra do Senhor. Um momento tão especial em que o Senhor pode compartilhar no nosso coração palavras que vêm diretamente do seu coração. Então eu incentivo você a se preparar para esse momento. Não é qualquer momento, não é um momento de uma série qualquer, é um momento em que nós separamos para ouvir e receber a ministração do Senhor. Para tanto, vamos a alguns avisos, ok? Apesar da pandemia, da restrição de presença, do templo fechado, a igreja ela continua aberta. O pastor Júnior ele sempre gosta de falar que não há lockdown no céu. O nosso Pai ele está trabalhando até agora por mim e por você. E nós trabalhamos com Ele. Amém? Então, a forma com que nós temos a igreja ela continua se reunindo de forma digital. Os ministérios conduzindo as suas reuniões através de encontros digitais. Seja através do Zoom, seja através do Instagram ou Facebook. Ok? Nesse sábado, é o dia da nossa juventude está se reunindo, é o dia dos conectados, amém? Você que é jovem, é uma oportunidade bacana que você tem para poder se relacionar com outras pessoas e também receber uma palavra direcionada ao seu coração. O público-alvo desse encontro é jovens até 30 anos, né? Mas nada impede você que está acima dessa idade de participar. Mas só para você ter essa informação que é uma mensagem direcionada a este público. Essa reunião ela acontece no Instagram dos Conectados, então fica ligado porque você recebe o link dessas reuniões no seu WhatsApp. É uma forma que nós temos de facilitar o seu acesso, ok? No domingo, esse domingo é o primeiro domingo do mês, então acontece um momento tão especial, que é o momento da Santa Ceia. Então já vai preparando aí o seu suco de uva, o seu pão, para que a gente possa, mesmo de casa, mas ligados em espírito, montar um momento muito especial e que é a ceia do Senhor. A ceia que é o momento que todos nós sabemos, é uma cerimônia ordenada por Jesus, que é feita em memória. É o momento de nós lembrarmos do sacrifício que o Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então não perca esse momento, separe não só o suco de uva como o pão, mas também o tempo na sua casa para participar dessa reunião. Na segunda-feira nós temos a Rede Strongs, ok? Primeira, segunda do mês, Rede Strongs, é a rede dos homens, amém? FAO, você é nosso convidado, não deixe de participar. É um momento especial com uma palavra direcionada para você. E por fim, porém não menos importante, é uma palavra a respeito de generosidade. Generosidade eu sempre gosto de falar que é o momento, é a oportunidade, é a forma com que você tem de poder participar dessa obra tão ativa e dinâmica que nós podemos fazer parte, que é o reino de Deus. Você pode fazer isso através da sua contribuição, né? Não é nada feito de forma imposta ou por constrangimento, mas é um fruto de gratidão. Né? O pastor Júnior ele sempre fala muito a respeito do ciclo da generosidade. Toda vez que você recebe algo no seu coração e você permite que o seu coração seja inundado de gratidão, uma forma de demonstrar essa gratidão é através da sua generosidade. Então, não perca a oportunidade de participar desse momento. Fazendo isso, você participa do custeio da obra dessa casa, dos custos que permanecem ainda, são custos altos, e você tem a oportunidade de participar. Você pode fazer isso através da transferência bancária, através do Pix, ok? Da forma melhor que você tem para fazer. Não perca essa oportunidade. Amém? Tendo dado os avisos, vamos à nossa palavra, né? Nós estamos dando andamento à série Céus Abertos. E o tema de hoje é a consagração em meio às batalhas. Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de poder refletir na tua palavra. É um momento especial, é um momento solene, e eu oro, Senhor, em nome de Jesus pela minha vida, e oro também pela vida daqueles que me ouvem, Senhor, através dessa transmissão. Peço que em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra, Senhor, seja liberada de forma direta e sem nenhum impedimento. Que seja um momento em que a mente esteja reservada apenas para a ministração do teu Espírito Santo. Eu ministro a bênção do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, e vamos ler Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos à leitura. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, disse o Senhor a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque os homens aptos para a guerra morreram no deserto e depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e os grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e lhe perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Aleluia! Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Aleluias! Josué é um capítulo muito especial na história do povo de Israel.
muito especial, era um momento de passagem, era um marco, era um momento que uma geração tinha para assumir o protagonismo da história de sua nação. Até aquele momento nós vimos o quê? Nós vimos que aquela nação que estava ali, tinha atravessado o Rio Jordão, era a nação que havia se crescido à sombra de uma geração que havia sido reprovada, de uma geração que havia sido rejeitada. Ela havia crescido à sombra dessa geração. E ali, após atravessar o Jordão, aquele era um momento em que aquela geração tinha para assumir os atos da sua história, a começar a escrever os atos, os momentos da sua história. É importante que a gente se lembre, Moisés nesse momento, nesse marco, estava morto. E que isso implicava? Moisés havia sido líder desse povo nômade por 40 anos. Então ele era um símbolo, uma referência de estabilidade, de segurança, de comodidade. Então naquele momento de mudança, Josué estava morto. Todo o elemento de estabilidade, conformidade e tranquilidade havia sido retirado. Então era um momento de insegurança. Você pode ver que nos capítulos anteriores do capítulo 5, uma preocupação especial que Deus tinha com Josué era fazer com que Josué recebesse respeito do povo, que ele pudesse ser engrandecido, porque ele precisava de um líder que estivesse ali como referência, da mesma forma com que Moisés havia sido. Outro ponto era, o maná havia cessado. Josué capítulo 5, versículo 12. Por que eu estou destacando o fim do maná? Porque era algo simbólico. Até aquele momento, os israelitas eram cuidados, eles recebiam a provisão diretamente do Senhor. Eles estavam no deserto. Não preciso relembrar de que o deserto é um lugar árido, em que você não cultiva nada, entende? Então Deus participou diretamente da manutenção desse povo, nesses 40 anos no deserto. Mas ao passar do Jordão, no momento em que eles comeram os frutos daquela terra, o maná cessou. Qual a mensagem que a gente recebe disso? É como se Deus estivesse chegando e falando o seguinte: um momento de maioridade. Até este momento eu cuidei de você. Até este momento eu supri as suas necessidades. Mas agora é momento de você cultivar a terra. Então é aquela coisa: opa, se eu não conquistar a terra, eu vou morrer de fome. Porque o maná havia acabado. E por fim, eles acabaram de atravessar o Jordão. O que significa isso? Um rito de passagem. O Jordão era um símbolo que marcava a geração que havia morrido no deserto e a geração que estava o quê? Tomando posse da terra. Então eles estavam em um terreno novo, um novo país, ok? E eles começavam a conviver o quê? Com a fama. Diz o texto que as nações ali perto, os reis ali perto, começaram a ouvir o que Deus havia feito, porque ao atravessar o Rio Jordão, Deus, o que eles fizeram? Eles não atravessaram a nado, Deus havia feito secar o Rio Jordão, e eles passaram um pé seco, pé enxuto. E quando as nações ficaram sabendo disso, elas desmaiaram. Diz o texto que elas perderam o ânimo. Elas já ficaram o quê? Esperando pelo pior. Então, Josué assume, nesse contexto, assume a liderança apenas com uma palavra de conquista. Ele não tinha uma experiência direta. Ele havia sido testemunha até aquele momento. Ele havia testemunhado o que Deus havia feito por Moisés.
Josué havia testemunhado os feitos de Deus ali no deserto. Então, quando ele assume, era o momento de quê? Dele estar à frente desse povo. Ele assume sem uma experiência direta, mas ele tinha sobre si uma palavra de conquista. Então, o que orientava e o que incentivava Josué naquele momento é a certeza de que o Deus que foi com eles no deserto por todo o caminho iria manter a sua palavra. E sobre essa palavra de conquista, ele poderia seguir em diante. Então entenda uma coisa, essa nação, essa geração ali, que havia atravessado o Rio Jordão, havia testemunhado muitas coisas, muitos sinais, muitos milagres, muitas coisas. Era uma geração que talvez a gente gostaria de ver o que esse povo viu ali, mas também era uma geração que testemunhou muita rebeldia, muita desobediência, muito desvio, muito castigo de Deus. Então era uma nação, era uma geração que ainda não havia se posicionado. Ela tinha testemunhado tanto a bênção, mas também elas testemunharam o quê? Rebeldia. Elas testemunharam desobediência. Não é à toa que, como eu falei, elas haviam crescido à sombra de uma geração que havia sido reprovada. Portanto, a gente tem que ter em mente uma coisa, que antes deles assumirem, eles darem a entrada, eles começarem a fazer a palavra de conquista ser uma realidade na vida deles, eles precisavam de colocar a casa em ordem. Eles estavam ali no início de uma grande campanha, do que seria uma grande campanha de conquista, uma grande campanha militar, um grande momento em que eles dependeriam unicamente do Senhor. Para tanto, eles precisavam colocar a casa em ordem. Então, o primeiro ponto que eles precisavam resolver, é que o seguinte: se aquela geração anterior foi marcada pela desobediência, essa geração precisaria ser conhecida como a geração da obediência. Então, o primeiro movimento daquele povo é: obedeça à voz de Deus. Eles precisavam o quê? De instruções. E ouvindo as instruções, eles precisavam o quê? Obedecê-las. Estudos indicam que a prática da circuncisão, ela havia cessado na rebelião que foi descrita ali no Números 14. Se você for lá, você vai ver que é aquele momento em que Moisés envia, o povo havia acabado de sair da terra do Egito, estava às portas de Canaã, ok? Moisés envia espias, 12, e desses 12, apenas Josué e Caleb voltam com um discurso de coragem. O resto ficou o quê? Totalmente desesperado, totalmente desanimado, e suscitaram o quê? Uma rebelião. Rebelião a tal ponto que, a partir daquele momento, aquela geração deixou de ser credenciada para assumir a nova terra. Então, naquele ponto, indica o seguinte: se toda essa geração que nasceu no deserto não havia sido circuncidada, os estudos indicam que nessa rebelião a circuncisão deixou de ser o que? Praticada. Portanto, essa geração carregava nos seus ombros as marcas e as evidências da desobediência. A desobediência havia convertido a nação de Israel à semelhança das demais nações. Olha só que terrível. Olha o efeito que a desobediência teve na nação de Israel. Ela destruiu, ela arruinou a identidade daquele povo de nação santa, escolhida do Senhor. Naquele momento, ao atravessar o Rio Jordão, Israel não se diferenciava das outras nações. Eram o quê? Um grupo de pessoas incircuncisas.
não estavam o quê? Aliançadas ao Senhor. Portanto, eles precisavam, né? Deus desejava retomar a sua aliança com o povo. No entanto, a sua resposta de obediência era necessária. Olha só, eu fico pensando, o que acontece com a nossa identidade quando nós insistimos em manter uma vida de desobediência aos propósitos de Deus? É um momento da gente pensar a respeito. O propósito de Deus que o Senhor confiou a você, você está alinhado ao propósito de Deus ou tem vivido dias de desobediência? Essa foi a realidade de Israel por 40 anos, mas nesse momento de conquista, o Senhor tinha a intenção de retomá-los na sua aliança. Então o Espírito Santo talvez esteja dizendo aí para você o seguinte: olha, meu filho, minha filha, eu desejo retomar você em minha aliança. Eu desejo me aliançar com você novamente. No entanto, um ato de obediência da sua parte é necessário. Uma resposta de obediência ela é necessária. E qual foi a ordem? E qual foi o desejo? Esse desejo de aliança que o Senhor demonstrou foi através do pedido. Através do pedido que o Senhor fez a Josué: faça facas de pedra e circuncide todo o povo. E assim Josué fez. Todo aquele povo foi circuncidado naquele momento. Todo aquele povo, naqueles dias, receberam no corpo a marca de que eram um povo separado e escolhido pelo Senhor. Quando nós respondemos de forma favorável, de forma obediente à vontade do Senhor, através do Espírito Santo, somos confirmados como propriedades exclusivas do Senhor, alinhados com o seu propósito. Não esqueça disso. Tudo o que aconteceu aqui na história de Israel se repete diariamente, mas de forma espiritual sobre a nossa vida. Da mesma forma, podemos ser reconhecidos como geração da desobediência, mas também podemos ser conhecidos como a geração da obediência. Mas isso demanda de nós não apenas a vontade de Deus, mas também a nossa postura e a nossa submissão à tua palavra. Obediência é a nossa resposta a Deus. Ponto 2, permita ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. As experiências com Deus, elas são maravilhosas. Eu acho que ninguém pode negar. Eu, na minha infância, eu tive alguns momentos que eu costumo classificar como momentos de avivamento na minha vida, que definiram muito do que eu sou hoje. Então, na minha infância e adolescência, eu tinha aquele fervor, aquela paixão de passar horas e horas orando. Era uma coisa muito gostosa que o Senhor, através do Espírito Santo, concedia a mim. E eu tinha nesse momento grande desejo pelos sinais. Eu acho que não apenas eu, mas qualquer um deseja ver os sinais. É visão de anjos, é visão de cura, é libertação. Ou seja, sinais, experiências com o Senhor são maravilhosas. Mas se nós não permitirmos que elas moldem o nosso coração, serão momentos passageiros. As experiências, elas são maravilhosas, são momentos especiais, mas se elas não moldam o seu coração, estes momentos são o quê? Passageiros. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles viveram momentos especiais. Ali em Números 14, eu imagino Deus botando a mão na testa, conversando com Moisés e falando assim: Moisés, eu não sei mais o que eu faço com esse povo. Por que eles continuam me testando, apesar de todos os sinais que eu fiz, que eu demonstrei para ele durante toda essa caminhada?
Isso aconteceu porque, mesmo sendo testemunhas de tanta glória, de tanto poder, aquele povo não permitiu que o seu coração fosse trabalhado. E isso é um alerta para nós. As maravilhas vividas no deserto não credenciavam o povo à conquista. Era necessário um coração aliançado ao Senhor. E a circuncisão era um símbolo para esse comprometimento. A circuncisão era um símbolo deste comprometimento. Uma vez na faculdade eu recebi uma orientação, um ensino que eu achei muito interessante. O comprometimento, ele não vem quando nós concordamos ou achamos legal uma frase ou uma ideia. O comprometimento vem quando nós tomamos uma atitude na direção do que é proposto. Então, apesar de você achar legal, apesar de você achar bacana as palavras, o ensino do Senhor, se você não responder de forma ativa, isso não gera comprometimento na sua vida. Então aquele povo, ele precisava de um gesto, precisava o quê? De um movimento que pudesse confirmar esse comprometimento com a sua palavra. Lembra, a geração anterior, apesar de ter testemunhado, não tinha esse comprometimento com o Senhor. E nesse momento, antes, no princípio, lembre, esse momento não está acontecendo em meio às batalhas. Eles deram um primeiro passo dentro da terra de Canaã. E nesse passo, eles são chamados a renovar a sua aliança com o Senhor. Ponto 3. Acesse os ambientes sobrenaturais. Tirar as sandálias era um símbolo dessa consagração, pois as sandálias traziam consigo a contaminação do deserto. Por isso, tirar as sandálias era um requisito para acessar os ambientes sobrenaturais. Olha o que estava acontecendo aqui. No primeiro momento, eles eram chamados à obediência. Falamos isso no ponto 1, chamado à obediência. No ponto 2, nós falamos o quê? De que tudo que nós testemunhamos, de tudo que nós viermos a ouvir, que todo esse ensinamento, ele possa transformar o quê? O nosso coração, moldar as nossas práticas, os nossos costumes. E agora, nesse ponto 3, falamos do quê? Dos lugares especiais, a qual nós somos levados através da vontade do Senhor. E engraçado que mesmo obedecendo, nós temos que tomar o cuidado de quê? De lançar fora tudo aquilo que é contaminação. Então, nesse momento Josué, ele estava ali, o povo havia acabado de se recuperar da circuncisão. Ele olha para cima e vê o quê? Um general dos exércitos celestiais. Perceba a falta de experiência de Josué. Você é por nós ou contra nós? Ele era um momento em que ele estava aprendendo a reconhecer quem era o Senhor. Quem era o Senhor? Ele fala, olha, certo ou errado não é nada disso. Eu venho da parte dos exércitos do Senhor. E quando ele fala o seguinte, qual a sua mensagem? Aquele general responde, tire as suas sandálias, pois esse terreno que você está, ele é santo. O que fez aquele terreno santo? O que fez daquele terreno ser santo? A presença do Senhor que havia se manifestado ali em resposta ao ato de obediência daquele povo, a decisão de se aliançar com o Senhor. Toda vez que você decide renovar os altares do Senhor no seu coração, o Senhor responde com presença. O Senhor responde com presença, o Senhor responde com unção. O Senhor, ele não é inativo, ele não é indiferente ao seu desejo, à sua resposta de obediência, à sua resposta de consagração. Toda vez que você decide se santificar ao Senhor, o Senhor se levanta e se manifesta. Porque ele não é indiferente ao clamor do seu povo, dos seus filhos.
Mas entenda que isso traz um grau de santidade, não só sobre a sua vida, mas ao lugar em que você está. Então, neste momento, lance fora. É necessário lançar fora todos os elementos de contaminação, todos os elementos que nos ligam ou que nos prendem a esse sistema do mundo, para que a gente possa permanecer nessa condição ou nesse terreno de santidade. Os lugares sobrenaturais. Este lugar é o lugar reservado aos que consagraram o seu coração ao Senhor. E para terminar, meu irmão, eu quero que você tenha isso na sua mente. Consagração é um ato de obediência que te coloca em alinhamento com o propósito de Deus. Não esqueça isso. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não são as nossas realizações que nos credenciam o propósito do Senhor. É a nossa obediência, é a nossa submissão, é a nossa capacidade de lançar fora os elementos deste mundo que nos separam de Deus, que são os requisitos que têm o poder de nos colocar em alinhamento com esse propósito. Eu peço a Deus que o Senhor renove essa palavra no seu coração e confirme essa palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs na tua presença. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Paizinho, confirmar essa palavra nos nossos corações. Que a consagração, Senhor, seja algo real, que a consagração seja algo que faça parte da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa estar nos guiando, Senhor, neste propósito, e que cada dia mais nós possamos, passo a passo, Senhor, avançar, Senhor, sobre essa palavra de conquista que o Senhor liberou, Senhor, não apenas sobre Josué e Israel, mas também sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a minha oração, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. É um momento, como eu sempre falo, é um momento especial de ministração e de deleite na presença do Senhor. Encorajo você, que não viu as anteriores dessa série, Céus Abertos, que você faça uma maratona e comece a rebuscar os capítulos anteriores, que você possa estar assistindo e se alimentando. E também não perca, na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós teremos o quê? A perseverança que te move à conquista. Será uma ministração conduzida pelo nosso pastor Júnior Félix. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda a você uma semana abençoada em nome de Jesus.